Aviso rápido da thumbnail desse vídeo que foi feita pelo Heitor da Padoca Productions. Caso você queira uma thumbnail de qualidade, o link tá na descrição. A ficção sempre entregou personagens ridiculamente fortes, e uma das coisas que a galera mais gosta de discutir é quem vence quem numa luta. E assim, tá bem claro de quem nós realmente gostamos. Enfim, olhando pra cada personagem que é considerado como um dos mais fortes da ficção, tem um que se destaca um pouco mais. Recentemente eu assisti esse vídeo aqui do Game Boy Wonder, que também foi uma das inspirações para esse vídeo aqui, e se você parar pra pensar, o Ben 10 é realmente muito forte. Tudo bem que ele tem infinitas vantagens com o Matrix, mas mano, ele só tem 10 anos. Aliás, hey guys, I'm back, e olhando pra todas as séries de Ben 10, seja ele com 10, 16 ou 40 anos, dá pra ver que ele pode sim ser considerado como um dos personagens mais fortes da ficção. A questão aqui é que pela personalidade dele, todas as vezes que ele sabe que ele tem uma vantagem sobre o adversário, a gente vê realmente o nível dele. Vilgax e Kevin, tanto no clássico quanto no Supremacia Alienígena, Zomboso e até o Malware, em todas essas batalhas o Ben não só venceu, como também tinha certeza que poderia vencer. Então nesse vídeo aqui, a gente vai ver todos os momentos que o Benio estava usando todo o poder do Omnitrix. Bom, novamente, créditos dessa thumbnail insanas pro mano Heitor, e o link vai estar aqui na descrição caso você queira encomendar uma thumbnail de excelente qualidade. Mas enfim, sem mais enrolação, vambora. Vamos começar lá no início, do Ben 10 clássico. O desenho de herói é muito bom e a vibe dele funciona até hoje, mas antes mesmo do desenho apresentar vários aliens, o próprio Ben já tinha um alien favorito, e que era o ápice da força bruta até aquele momento. Bom, o Quatro Braços é o maior exemplo disso. Sempre que o Ben se transformava nele, dava pra ver que ele se sentia praticamente invencível, tanto que diversas vezes ele ia pra cima de forma muito burra, porque pra ele era quase impossível perder estando transformado nele. Na segunda vez que ele usa o relógio na vida, ele literalmente pega um mamute e gira o bicho como se fosse um Blade. Tipo, era só a segunda vez e ele já tava fazendo aquilo, tá ligado? Mas é lá no episódio 13 da segunda temporada que vimos a força do Ben praticamente no auge, até aquele momento, claro. O Vilgax une forças com o Kevin pra capturar o relógio, mas é óbvio que eles perdem. Também lá no primeiro episódio da quarta temporada, onde o Ben amassa o Vilgax com 4 braços e manda ele pro Nullificador. Além de óbvio, a luta final deles nessa mesma temporada, que é simplesmente épico demais. Não tem como, Ben 10 é o melhor desenho de todos os tempos. Outro momento que é bom lembrar também é da luta dele com os Psicoloucos. Quando ele usou o Fantasmático foi muito da hora, porque o ápice desse episódio é ele literalmente fazendo o Zomboso explodir de medo. É muito da hora. Ah, não vá me dizer que tem medo do velho Fantasmático. Por favor, já chega. Até eu fiquei assustado. De qualquer maneira, olhando até pro Kevin, já que no clássico grande parte das lutas dos dois eram bem equilibradas até, lá no episódio 5 da segunda temporada, o Ben fez o Kevin praticamente surtar de raiva só com bala de canhão. Água esquisita! Jogo novo, se chama Queimado! É engraçado que quando você vai parar pra ver, a brecha que existe entre o Quatro Braços e o Bala de Canhão entre todos os outros aliens é grande demais pra não notar. A maneira como o Ben lutava usando esses dois era simplesmente diferente, mas dito isso, Ultra T superior. Agora avançando um pouco na história, lá no Força Alienígena, na primeira luta contra o Kevin, ele tem o peito atravessado, e assim que o Ben percebe que o Fogo Fato é praticamente invencível, ele consegue acabar com o Kevin sem nem ao menos saber quais os poderes dele, tá ligado?
E bom, nem precisamos falar na luta entre o Eco Supremo e o Kevin Supremo. O Ben só não matou o Kevin com uma extrema facilidade até por conta da Gwen. Isso só mostra que quando o Ben para de brincar, ele tá muito acima dos oponentes. Pô, ele chegou a literalmente nocautear a Gwen no meio do caminho com força total, só porque ela continuou no caminho dele, tá ligado? O cara é maluco, velho. Agora, se teve um vilão que sofreu na mão do Ben, esse cara foi o Vilgax. Assim como o Kevin, ele foi um dos primeiros a realmente fazer o Ben duvidar da capacidade dele, etc. Mas você tem que elogiar o moleque porque ele nunca correu do Vilgax. Muito pelo contrário, na verdade. Enfim, quando o Kevin e o Vilgax se juntaram no clássico pra bater nele, naquele episódio onde o Ben liberou o controle mestre, é loucura ver como ele acertou o Kevin com um único combo usando o Sol Diamante e começou a dar a volta por cima nos dois personagens que mais prejudicaram ele na série. E o melhor é que não foi sem esforço nenhum, mas a parada mesmo vem lá no Força Alienígena. Mesmo o Vilgax tendo derrotado e destruído o Cromático, o Omnitrix recria o Cromático como o Diamante, e o Ben literalmente humilha o Vilgax. Se liga aí. Então, desiste? Eu desisto. Cara esperto. Escolheu bem. E foi depois dessa batalha que teve uma tendência triste pro Vilgax. No episódio Primus, o Ben humilha ele de novo, atirando a mão do Vilgax na própria cara dele e fazendo ele literalmente ficar: para de se bater, tá ligado? Tipo, mano, que isso, cara? Para de se bater! Para de se bater! Para de se bater! Clássica. Mas basicamente todos os confrontos entre os dois, na grande maioria, o Ben sempre ganhou até chegar no ponto em que o Vilgax pede ajuda pro Ben pra derrotar alguém. It's over pro soberano do universo. Ainda no Força Alienígena, o Ben também luta com o Manny, que é aquele tetramando igual 4 braços. Nessa luta, o Ben começa a luta com ele com a forma humana e por algum motivo do universo, ele se movimenta igual ao Homem-Aranha. Minha arma! Que isso? Você não precisa dela pra me derrotar. Eu tenho uma teoria de que o relógio deixa o Ben no ápice da capacidade como humano, porque não é possível ele fazer o que faz sem se transformar. Enfim, ele basicamente humilha o Manny e derrota ele rapidinho com o Ratchet depois. Pulando um pouco no tempo lá em Omniverse, quando ele usa o Alien X contra os Desentupidores, também é uma parte muito interessante, mas a que mais ganha destaque é quando ele vira o Arthropod naquele beco. Eu acho essa cena muito foda, ainda mais porque o Arthropod é um dos meus aliens favoritos e mostra a capacidade mental que esse personagem tem, tá ligado? Armadura em curto-circuito. Ataque eletrocinético de baixa voltagem. Anulado. Comando finalizado. Você esqueceu de um. Como é? E olhando pra tudo isso, pra ser sincero, o Ben não é tão poderoso em batalha contra um Goku da vida, se você for olhar pelos aliens no geral. Então não dá pra pensar que ele é tão imponente quanto o Superman, Batman ou outros heróis que geralmente causam medo nos adversários. O Ben é o tipo de personagem que vai zoar você, te cacetar e basicamente vai ficar nisso. Até porque ele, querendo ou não, é um encanador. Mas é muito interessante que ainda assim ele consegue ser um herói muito mais humano que grande parte dos heróis que vimos no cinema, quadrinhos e etc. Tipo aquele episódio onde ele cura o braço daquele alien racista lá, que agora eu não vou lembrar o nome, mas enfim. Eu adoro esse episódio porque a questão da construção tanto de personagem quanto de universo dentro do desenho naquele episódio em específico é muito genial. Melhor? Por que você me ajuda? Por que você me ajuda? Era do meu interesse não deixar que a criatura ferisse você. É? Ora, é do meu interesse ajudar quem precisa.
Mas é engraçado que, olhando pra tudo que a gente falou nesse vídeo aqui, se a gente for analisar até os fillers, entre muitas aspas, como por exemplo aquele Ben 10.000 que apareceu lá no clássico, que infelizmente já não é mais canônico, até lá o Ben ele sabia que era mais forte que praticamente todo mundo e não tinha medo nenhum, tanto que ele enfrentou o próprio Vilgax, que tava aparentemente no ápice dele ali de força física, eu acredito eu, e consegue derrotar o cara na facilidade absurda, até mesmo o Kevin 11.000, eu acho. Mas é loucura pensar que, cara, esse desenho é sensacional e é bizarro que infelizmente já não vai ter uma continuação, pelo menos no nível que a gente acompanhou na infância. Mas e aí? Eu quero saber muito de você, qual é o episódio favorito de vocês, porque comenta aí embaixo que a gente precisa fazer voltar esse desenho à ativa, fazer Ben 10 voltar à ativa, porque realmente é um desenho muito bom e que faz bastante falta, principalmente para a geração atual. De qualquer maneira, desde já eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, e bom, entra no servidor Discord que vai estar aqui na descrição. Ultimamente estou interagindo bastante com vocês por lá e rolam uns papos muito bons sobre roteiro, desenho, séries, essas coisas, além das fanarts que obviamente sempre que você mandar uma vai aparecer aqui na tela. Deu um trabalhão para produzir esse vídeo, então se eu não for pedir demais, deixa o like que vai ajudar muito, além do hype que, bom, dá uma forcinha também para o canal continuar crescendo. E bom, rumo aos 200k. Mas é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.